No cerne de um dos conflitos mais complexos e duradouros da história moderna, as tensões entre Israel e Palestina se desenrolam não apenas como uma disputa por território, mas como uma narrativa rica em dimensões espirituais e políticas. Ao longo dos séculos, as raízes desse embate estão entrelaçadas com antigas profecias, promessas divinas e eventos históricos que moldaram a paisagem do Oriente Médio. Para muitos, esta não é apenas uma luta territorial. É uma guerra espiritual que ressoa com significados profundos na fé e na identidade dos envolvidos. Nesta jornada, exploraremos as visões conflitantes que definem esse conflito, desde as promessas feitas ao patriarca Abraão até as realidades modernas que continuam a desafiar a paz na região. Ao mergulharmos nessa complexa tapeçaria de crenças e reivindicações, buscaremos compreender como as esperanças e os sonhos de tantas gerações se cruzam nas ruas de Jerusalém e além. O conflito entre Israel e Palestina se desdobra em um intricado mosaico de crenças, ideologias e aspirações que vão além das meras disputas territoriais, ressoando profundamente tanto no reino espiritual quanto no domínio político. No espectro espiritual, muitos cristãos e grupos religiosos enxergam o conflito como parte de uma narrativa sagrada, uma manifestação tangível das profecias bíblicas que prenunciam eventos de significância apocalíptica. Para essas comunidades, a terra disputada não é apenas um pedaço de solo, mas um cenário central em um drama divino que remonta às promessas feitas por Deus aos patriarcas do Antigo Testamento. Essa visão espiritualística sustenta que o desenrolar dos eventos no Oriente Médio é uma orquestração predestinada, onde cada batalha e tratado são passos em direção a um clímax profético. Dentro dessa visão, as promessas feitas a Abraão e a subsequente aliança com seus descendentes são vistas como um fio condutor que atravessa o tempo, imbuindo o presente com um senso de inevitabilidade sagrada. Para muitos, a reconstituição do Estado de Israel em 1948 é interpretada como uma confirmação poderosa dessas antigas profecias, reforçando a crença em um destino divinamente traçado. Essa perspectiva alimenta um fervor religioso que não apenas motiva os atores diretamente envolvidos no conflito, mas também mobiliza simpatizantes globais que veem a resolução desse embate como um passo crucial no cumprimento de um plano divino maior. Contrastando com essa visão espiritual, a perspectiva política do conflito entre Israel e Palestina se concentra nas dinâmicas seculares de poder, território e identidade nacional. Para os analistas políticos, líderes globais e os próprios habitantes da região, esta é uma disputa profundamente enraizada em questões de soberania nacional e direitos humanos. Desde o colapso do Império Otomano e a subsequente partilha do Oriente Médio por potências coloniais, a luta por autodeterminação e reconhecimento tem sido uma constante. O estabelecimento do Estado de Israel é visto, por muitos palestinos, como um evento que inaugurou décadas de deslocamento e perda, conhecido entre eles como a Nakba ou catástrofe. Neste contexto, as negociações de paz frequentemente giram em torno de questões pragmáticas, como o estabelecimento de fronteiras reconhecidas, o status de Jerusalém e o direito de retorno dos refugiados palestinos. As negociações de Oslo, a Intifada e os inúmeros acordos de cessar-fogo são testemunhos de um processo que busca soluções viáveis para uma coexistência pacífica, embora muitas vezes com sucesso limitado. A visão política do conflito é, portanto, uma narrativa de resistência e resiliência, onde comunidades lutam não apenas por território, mas por reconhecimento e dignidade em um cenário global cada vez mais complexo. Em suma, as visões espiritual e política do conflito entre Israel e Palestina oferecem prismas através dos quais o mundo observa e interpreta um dos embates mais persistentes da era contemporânea. Estas perspectivas não apenas moldam as narrativas dos envolvidos, mas também influenciam as políticas e atitudes de nações e indivíduos em todo o mundo, criando um caleidoscópio de crenças e interesses que continuam a desafiar a paz duradoura na região.
As origens bíblicas e as promessas divinas que permeiam o conflito entre Israel e Palestina formam um alicerce espiritual e histórico que continua a influenciar profundamente a dinâmica da região. No cerne dessa narrativa está o patriarca Abraão, uma figura central nas tradições judaica, cristã e islâmica. De acordo com o relato bíblico, Deus fez uma promessa a Abraão, assegurando-lhe que seus descendentes herdariam a terra de Canaã, uma região que hoje compreende grande parte de Israel e Palestina. Essa promessa, encontrada em Gênesis 12, 1-3, é vista como um pacto eterno e sagrado, que muitos acreditam ainda ressoar nos eventos contemporâneos. A história dos descendentes de Abraão é essencial para entender as complexas reivindicações territoriais. Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael, que se tornaram progenitores de 2 linhagens distintas. Isaque, filho de Sara, é considerado o herdeiro da aliança de Deus, conforme descrito em Gênesis 17, 19 e 21. Essa aliança é vista como a base para a reivindicação judaica à terra de Israel, fortalecendo a conexão espiritual e histórica dos judeus com a região. Por outro lado, Ismael, filho de Agar, também recebeu uma promessa divina. Em Gênesis 16, 10-12, Deus garante a Agar que Ismael será pai de uma grande nação. Essa promessa é fundamental para muitas comunidades árabes e muçulmanas, que traçam sua linhagem até Ismael e reivindicam a terra como parte de seu lar ancestral. Assim, a narrativa bíblica não apenas informa as reivindicações de ambos os grupos, mas também acrescenta uma camada de complexidade espiritual ao conflito territorial. À medida que essas promessas divinas foram transmitidas através das gerações, elas se entrelaçaram com a história política e social da região. O estabelecimento do Estado de Israel em 1948 é frequentemente visto como o cumprimento das antigas promessas feitas a Abraão e seus descendentes. Para muitos judeus, esse evento marcou a realização de um sonho milenar de retorno à Terra Prometida, conforme predito por profetas bíblicos. Essa percepção é reforçada por passagens como Ezequiel 37, que fala da restauração de Israel, alimentando a crença em um destino divinamente ordenado. No entanto, para os palestinos, essas mesmas promessas e eventos históricos são frequentemente interpretados de forma diferente. A criação de Israel é vista como o início de um sofrimento contínuo, simbolizado pela Nakba, que resultou no deslocamento de centenas de milhares de palestinos. Para eles, a promessa a Ismael é tão válida quanto a feita a Isaque, e serve como um pilar de suas reivindicações à terra. Portanto, as origens bíblicas e as promessas divinas não são meros relatos de um passado distante, mas sim narrativas vivas que continuam a moldar as identidades e as políticas de toda a região. Elas são evocadas em discursos religiosos e políticos, influenciando as atitudes e ações daqueles que vivem e governam na Terra Prometida. Ao explorar essas profundas tradições, podemos começar a compreender as raízes espirituais que complicam ainda mais um dos conflitos mais duradouros do mundo moderno, onde a história e a fé estão indissociavelmente ligadas. As reivindicações territoriais no conflito entre Israel e Palestina são intrinsecamente ligadas a uma complexa teia de narrativas históricas, culturais e religiosas que remontam a milênios. Estas reivindicações são sustentadas por tradições ancestrais e textos sagrados, que conferem um peso espiritual e emocional à disputa pela terra. Cada lado apresenta uma narrativa que busca legitimar sua conexão e direito ao território, tornando o conflito não apenas uma questão de fronteiras, mas uma disputa por identidade e herança cultural. Para os judeus, a reivindicação territorial está profundamente enraizada nas promessas bíblicas feitas a Abraão e seus descendentes, especialmente através de Isaque e Jacó, que é renomeado Israel. As Escrituras, como Gênesis 15 e 18 a 21, delineiam uma aliança divina que concede a terra de Canaã aos descendentes de Abraão como uma herança eterna. Esta conexão espiritual é reforçada por eventos históricos,
como o estabelecimento do antigo Reino de Israel e a construção do primeiro e do segundo templos em Jerusalém, que cimentaram uma presença judaica contínua na região. A restauração moderna do Estado de Israel em 1948 é vista por muitos judeus como a realização de profecias milenares, um retorno à terra que foi prometida por Deus como um lar eterno. Por outro lado, os palestinos também possuem reivindicações históricas e culturais profundas à terra, traçando sua ancestralidade até os povos que habitaram a região ao longo dos séculos, incluindo os cananeus e, conforme a tradição islâmica, os descendentes de Ismael. A narrativa palestina enfatiza um vínculo contínuo com a terra, anterior à chegada dos israelitas liderados por Josué, conforme descrito no Antigo Testamento. A Palestina histórica, que compreendia as regiões de Judeia, Samaria e Galileia, é vista como um lar ancestral, onde gerações de palestinos viveram, cultivaram a terra e desenvolveram uma rica herança cultural e social. A Declaração de Balfour em 1917 e subsequente mandato britânico são frequentemente citados como pontos de inflexão que complicaram ainda mais essas reivindicações, visto que prometeram apoio a um lar nacional judaico na Palestina, enquanto a população árabe local buscava autodeterminação. O subsequente plano de partição da ONU em 1947, que propôs a criação de estados árabe e judeu separados, intensificou as tensões, com os palestinos rejeitando a divisão que consideravam injusta e desproporcional. A questão das reivindicações territoriais, portanto, intrinsecamente ligada ao reconhecimento e à soberania. Para os palestinos, o direito de retorno dos refugiados, a soberania sobre Jerusalém Oriental e o reconhecimento de um Estado palestino independente nas fronteiras pré-1967 são elementos cruciais das suas reivindicações. Para Israel, garantir a segurança e o reconhecimento como um Estado judeu soberano é fundamental para qualquer acordo de paz. A profundidade dessas reivindicações territoriais reflete não apenas as complexidades geopolíticas da região, mas também um profundo desejo de pertencimento e identidade. Enquanto ambos os lados continuam a afirmar suas conexões históricas e culturais, a busca por uma solução justa e duradoura permanece um desafio monumental, exigindo compromissos que respeitem e reconheçam a legitimidade das aspirações de todos os envolvidos. As soluções devem ir além de simples arranjos territoriais, abrangendo um reconhecimento mais amplo das narrativas e direitos históricos que sustentam as reivindicações de ambos os povos à terra que ambos chamam de lar. Os eventos históricos cruciais que caracterizam o conflito entre Israel e Palestina são marcos que não apenas definem a cronologia do embate, mas também moldam a narrativa e as percepções que cada lado tem sobre sua identidade e direito à terra. Estes eventos são pontos de inflexão que influenciam dramaticamente as dinâmicas políticas, sociais e culturais na região, deixando impactos duradouros que reverberam até hoje. Um dos momentos mais significativos é o estabelecimento do Estado de Israel em 1948. Este evento é visto por muitos judeus como um milagre moderno, o cumprimento de um anseio secular pelo retorno à terra prometida. Para os sionistas, a criação de Israel representa não apenas a realização das promessas bíblicas, mas também uma resposta à perseguição secular e ao antissemitismo, culminando no Holocausto. O renascimento de Israel simboliza a resiliência e a renovação do povo judeu, oferecendo um porto seguro em um mundo onde a ameaça de genocídio ainda estava fresca na memória coletiva. Entretanto, para os palestinos, 1948 marca o início da Nakba, ou catástrofe, um período de deslocamento massivo e perda. Centenas de milhares de palestinos foram forçados a deixar suas casas, tornando-se refugiados em países vizinhos e em outras partes dos territórios palestinos. Este evento é central na memória coletiva palestina, simbolizando a injustiça e a perda de um lar ancestral. A Nakba é uma ferida aberta que continua a moldar a narrativa palestina, alimentando o desejo de retorno e autodeterminação.
Outro evento crucial é a Guerra dos 6 Dias em 1967, quando Israel, em resposta a ameaças percebidas de seus vizinhos árabes, lançou uma ofensiva militar rápida e decisiva. Em apenas 6 dias, Israel capturou a Cisjordânia, Gaza, as colinas de Golã e o Sinai, expandindo significativamente seu território. Para Israel, a vitória consolidou seu status militar e estratégico na região, além de unificar Jerusalém sob controle israelense. No entanto, a ocupação dos territórios palestinos intensificou o conflito, levando ao aumento das tensões e à resistência palestina. A ocupação da Cisjordânia e de Gaza é vista pelos palestinos e por muitos na comunidade internacional como uma extensão da Nakba, perpetuando um estado de sofrimento e privação de direitos. A ocupação trouxe consigo uma série de desafios humanitários e legais, além de alimentar movimentos de resistência como a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e, mais tarde, o Hamas. A persistência da ocupação e a expansão de assentamentos israelenses na Cisjordânia são hoje um dos principais obstáculos a um acordo de paz duradouro. Esses eventos, entre muitos outros, são capítulos que compõem a complexa história do conflito entre Israel e Palestina. Eles refletem não apenas as mudanças territoriais e políticas, mas também as profundas feridas emocionais e psicológicas que continuam a dividir as duas comunidades. A compreensão desses eventos é essencial para qualquer tentativa de reconciliar as narrativas históricas divergentes e buscar uma solução que respeite as esperanças e os direitos de ambos os povos. À medida que o mundo observa, a lição que esses eventos nos ensinam é que a paz só pode ser alcançada através do reconhecimento mútuo e do entendimento das histórias e traumas que cada lado carrega. As profecias bíblicas e as realidades modernas entrelaçam-se de maneira complexa no contexto do conflito entre Israel e Palestina, proporcionando uma rica tapeçaria de crenças e interpretações que influenciam a percepção e as ações de muitas das partes envolvidas. Para muitos, as profecias bíblicas não são meros relatos do passado, mas sim previsões que continuam a reverberar e a moldar os eventos atuais. As escrituras judaico-cristãs estão repletas de profecias que falam sobre a restauração de Israel e o futuro de Jerusalém. Textos como Ezequiel 37, que descreve o Vale dos Ossos Secos ganhando vida e se tornando um exército poderoso, são frequentemente interpretados como símbolos da ressurreição do povo judeu e de seu retorno à terra de Israel. Muitos crentes veem a criação do Estado de Israel em 1948 como o cumprimento literal dessas profecias, um testemunho da fidelidade divina em manter suas promessas feitas aos antigos patriarcas. Isaías 66 também é frequentemente citado, com suas visões de uma Jerusalém gloriosa e restaurada, servindo como um farol de esperança e redenção. Essa perspectiva alimenta a crença de que o retorno do povo judeu à sua terra ancestral é parte de um plano divino maior, que culminará em um período de paz e prosperidade universal, conforme as profecias messiânicas. No entanto, a interpretação dessas profecias é multifacetada e muitas vezes controversa. Enquanto alguns veem a restauração de Israel como um desenvolvimento positivo e divinamente ordenado, outros interpretam os mesmos textos como advertências de tribulação e conflito. De acordo com algumas interpretações, a paz duradoura só será alcançada após um período de grande tumulto, um conceito que ressoa com a descrição apocalíptica de eventos finais encontrados em livros como Zacarias e Apocalipse. Essas profecias também têm um impacto significativo nas realidades modernas, influenciando políticas e atitudes, não apenas dentro de Israel e dos territórios palestinos, mas também entre seus aliados e opositores globais. Para muitos cristãos evangélicos, especialmente nos Estados Unidos, o apoio a Israel é visto como um imperativo religioso, baseado na crença no cumprimento das profecias bíblicas. Essa visão tem influenciado a política externa de nações poderosas, moldando alianças e estratégias no Oriente Médio. Por outro lado, os palestinos,
que também possuem uma rica tradição espiritual e histórica na região, veem essas interpretações como uma marginalização de suas próprias reivindicações e direitos. Para muitos, a insistência em uma narrativa exclusivamente judaica das profecias bíblicas ignora as realidades cotidianas de ocupação, deslocamento e luta por autodeterminação enfrentadas pelos palestinos. A busca por um Estado independente, com Jerusalém Oriental como sua capital, é vista como uma realização de suas próprias aspirações nacionais, que devem ser respeitadas e reconhecidas no cenário global. Assim, as profecias bíblicas, longe de serem meras relíquias de um passado distante, continuam a influenciar profundamente as realidades modernas do conflito entre Israel e Palestina. Elas oferecem um prisma através do qual muitos veem e interpretam o mundo, moldando identidades e motivando ações. No entanto, para que se possa alcançar uma paz duradoura, é essencial que haja um reconhecimento e respeito mútuos pelas narrativas e aspirações que cada lado traz para a mesa de negociações. Somente através do diálogo e do entendimento é que se poderá encontrar um caminho para reconciliar as profecias com as realidades do presente, trabalhando juntos em direção a um futuro mais pacífico e justo para todos. O conflito entre Israel e Palestina transcende as fronteiras físicas e políticas, adentrando um domínio onde o espiritual e o político se entrelaçam de maneira inextricável. Jerusalém, uma cidade de imensa significância religiosa para judeus, cristãos e muçulmanos, está no epicentro dessa tensão, servindo como um microcosmo onde os conflitos espirituais e políticos se manifestam de forma mais palpável. Espiritualmente, Jerusalém é vista como uma cidade sagrada, um centro de convergência de fé e profecia. Para os judeus, é o local do antigo templo, o coração do judaísmo, e o ponto ao qual se voltam em oração. Para os cristãos, é a cidade onde Jesus viveu, pregou e foi crucificado, um lugar de peregrinação e devoção. Para os muçulmanos, é a terceira cidade mais sagrada, lar da Mesquita de Al-Aqsa, de onde se acredita que o profeta Maomé ascendeu ao céu durante a noite da Ascensão. Essa significância espiritual confere a Jerusalém um papel central em várias narrativas religiosas, que frequentemente são invocadas para justificar reivindicações e ações políticas. No plano político, o conflito sobre Jerusalém e os territórios adjacentes reflete questões de soberania, direitos nacionais e reconhecimento internacional. Desde a ocupação de Jerusalém Oriental por Israel em 1967, a cidade tornou-se um símbolo da resistência palestina e da ocupação israelense. Para os israelenses, manter o controle sobre toda Jerusalém é visto como uma reafirmação da sua soberania e identidade nacional. Para os palestinos, Jerusalém Oriental é a capital do Estado que aspiram estabelecer, simbolizando sua luta por autodeterminação e justiça. O conflito espiritual muitas vezes se manifesta em termos de uma batalha cósmica entre forças do bem e do mal, com Jerusalém no coração do plano de Deus para a redenção final. Esta visão apocalíptica, encontrada em passagens como Zacarias 12, 2, 13 e Apocalipse 16 horas e 16, alimenta um fervor religioso que pode intensificar o conflito, incentivando ações que são vistas como parte de um destino profético. Este tipo de retórica pode elevar as tensões, uma vez que cada lado vê suas ações como moralmente justificadas e apoiadas por uma autoridade superior. Politicamente, esta interseção de religião e território cria desafios formidáveis para a paz. As negociações são frequentemente complicadas pelo peso das narrativas espirituais, que influenciam as posições oficiais e a opinião pública. Qualquer concessão territorial ou compromisso político é muitas vezes visto através da lente de sua significância espiritual, tornando as soluções pragmáticas difíceis de alcançar. A presença de locais sagrados em áreas disputadas, como o Monte do Templo e Esplanada das Mesquitas, exemplifica a complexidade de se alcançar um consenso que respeite as sensibilidades religiosas de ambos os lados.
O papel das comunidades internacionais e de outras nações também é influenciado por essas dimensões espirituais e políticas. Países com fortes laços religiosos ou culturais com as partes envolvidas frequentemente adotam posições que refletem essas conexões, complicando ainda mais o cenário diplomático. Em suma, o conflito espiritual e político entre Israel e Palestina é uma tapeçaria complexa de identidades, narrativas e aspirações que desafiam soluções simples. Para que se possa alcançar uma paz duradoura, é essencial que as negociações considerem não apenas os aspectos políticos e territoriais, mas também respeitem as profundas crenças espirituais que cada lado traz para a mesa. Somente através de um entendimento mútuo e do respeito às diversas narrativas e aspirações é que se poderá encontrar um caminho para a reconciliação e para um futuro em que ambos os povos possam viver em harmonia, compartilhando a terra que consideram sagrada. O conflito entre Israel e Palestina é uma das questões mais intrincadas e duradouras da história moderna, enraizado em uma combinação de promessas bíblicas antigas, eventos históricos marcantes e reivindicações territoriais complexas. As visões espirituais e políticas se entrelaçam, influenciando tanto as narrativas pessoais quanto as decisões internacionais. A cidade de Jerusalém, com sua profunda significância religiosa, permanece no coração de muitas das tensões, enquanto a busca por soberania e reconhecimento continua a ser um desafio monumental para ambos os lados. Compreender as camadas de história, fé e política é essencial para qualquer tentativa de alcançar uma paz duradoura e justa. Ao mesmo tempo, é crucial que o diálogo inclua um reconhecimento das narrativas e aspirações de todos os envolvidos, respeitando suas ricas tradições culturais e espirituais. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais sobre temas complexos como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber atualizações sobre os próximos vídeos. E se você está interessado em aprofundar seu entendimento sobre outros mistérios sagrados, confira as nossas playlists recomendadas. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo novamente em breve.